Anunciamos, é agora, hein? Recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o ator, diretor, autor, Paulo Betti. Fala, Paulo, seja muito bem-vindo, que honra, hein? Que alegria. Bom dia, Danilo, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que alegria estar aqui nessa belíssima manhã de sábado em São Paulo, né? Nesse bairro Morumbi aqui. Eu já frequentei quando trabalhei aqui na Band, todo mundo fala isso, mas eu fiz os imigrantes aqui. Foi o início da minha carreira. 81. 81. Eu fazia André, esqueci o sobrenome do personagem, mas era um filho de descendentes de italianos, quer dizer, era eu mesmo, né? E aí tem toda uma história, né? Os testes que você chegou a fazer aqui para passar, né? A Julinha até falou também de uns testes complexos, né? Até vingar e virar mesmo, né? A novela. A Júlia fez, no caso, dos adolescentes, né? Sim. Mas você também, né? Você chegou a fazer uns testes antes para depois passar para os imigrantes? Honestamente, eu tinha feito uma novela na Tupi, que chamava-se Como Salvar Meu Casamento. E era uma novela de sucesso na Tupi, mas a Tupi acabou. E a novela foi interrompida porque a televisão fechou. Eu fiquei sem saber como salvar meu casamento. E não terminou a novela. Né? E nunca soube salvar os meus casamentos também. Mas era uma novela muito boa. O Lombardi escrevia junto com uma autora, esqueci o nome dela agora. Mas eu fui convidado pelo Antônio Abujanra. Eu estava trazendo a Eliane Giardini, com quem eu era casado, aqui, que ela fazia uma novela do Jorge Andrade. Ela fazia aqui uma novela do Jorge Andrade. Então, eu vim trazê-la e o Antônio Abujanra estava na frente assim, me viu descendo do carro, ajudando a Eliane, e ele me falou, mas você é ator também? Sou. Me botou direto para fazer o papel do André Amadeu nos Imigrantes. Foi incrível, porque... Vou tomar um cafezinho aqui. A Eliane fazia do Jorge Andrade, era Ninho da Serpente. Ninho da Serpente. A Eliane fazia, era um grande sucesso do Jorge de Andrade, grande autor de teatro também, um homem muito importante para o teatro brasileiro, para a televisão. E o Abujanra me olhou e falou, você faz teatro, você também é ator? Eu falei assim, sou ator. E ele me pegou e me botou nos Imigrantes. Aí eu tive que tingir os cabelos, porque os Imigrantes tinha tido uma outra primeira etapa de uns 30 e poucos capítulos, que era uma espécie de minissérie, que depois foi aumentada para uma novela que durou quase 2 anos. Aí eu tive que tingir meu cabelo, porque diziam que meu cabelo era preto, não sei o quê. Olha, foi um sofrimento. Eu tive que fazer uma descoloração. Nunca mais... Eu já deixei de fazer papéis para não tingir meu cabelo. Eu raspo, eu faço o que quiser, mas tingir nunca mais. Foi descolorido, tive que descolorir e depois aplica uma coisa... aplicar cor, né? Então, meio louro, porque quem fazia o papel anteriormente do meu pai, digamos assim, seria o Erson Capri. Então, eu tinha que ir para esse tipo de... Foi muito interessante essa minha estreia. Quem dirigia era Henrique Martins, que dirigia a novela, um diretor que ele era o Sheik de Agadir. Ele tinha vindo ele fazia um galã na televisão chamado Sheik de Agadir. Ele era severíssimo, mas muito leal, muito bacana. Gostava muito do Henrique Martins. As lembranças aqui da Band, né? É bom, essa coloração no seu cabelo teve até uma reação aí, né? Uma alergia que você teve aí, que você conta ali no livro, a Teté, né? Teté Ribeiro. Teté, você leu o livro da Teté? Li o livro. A coleção Aplauso, né? Uma belíssima coleção. E as histórias de Paulo Betti. Paulo muito tá aqui, obrigado. né? Para dividir as novidades da carreira. A gente já foi pincelando uma ou outra história, mas o Paulo chega à capital paulista agora com os Mambembes, né? No Tuca, no palco ali do teatro da PUC. A gente vai falar sobre esse espetáculo. O outro, o seu monólogo também, que você estreou em 2015, está rodando já há 10 anos. A Júlia Lemertz, como eu disse na semana passada, esteve aqui no programa falando sobre o processo da peça dos Mambembes. E, na verdade, eu já fui assistir vocês, né? É uma peça linda, emocionante, uma celebração ao teatro, ao fazer teatral, às trupes, o resgate das companhias. E também não deixa de ser uma volta às suas origens.
origens, né, Paulo? Que você também, ali, não só com o pessoal do Vitor, mas antes em Sorocaba, no Teatro Amador, fazia tudo, né? Na iluminação também você dava pitaco, ajudava, contra-regragem, no figurino, maquiagem, ali era todo mundo fazendo tudo naquele início, né? E é mais ou menos isso que a peça de vocês agora, Os Mambembes, conta, não é? Exatamente. É a preparação de uma companhia de teatro que vai fazer uma excursão e depois as agruras e prazeres que essa companhia vai passando nessa excursão. Então, é a vida nossa, né? Dos atores que pegam estrada, né? E os acontecimentos são razoavelmente parecidos. Eu realmente não estou... se eu for contar a quantidade de hotéis e de restaurantes e de permutas e de, né, que eu tenho feito, né, nessa mamação na Lei Rouanet, né, porque nós, além de tudo, tivemos o desprazer de sermos taxados como dispensáveis, né? Porque as pessoas chegam às vezes e falam assim, eu preciso de um médico, mas eu não preciso de um artista. Olha que pensamento que se instalou no Brasil ultimamente, né? De que nível de pensamento que se instalou, né? Quer dizer, qual é o sentido da vida, né? Sem a arte, sem a cultura, sem o conhecimento, sem o riso, sem o divertimento, né? Então, realmente, nós estamos... Eu estou na estrada desde 2015 com o meu monólogo, autobiografia, eu brinco, autobiografia autorrisada, porque é muito comédia, né? O público ri durante 50% e 25% é poesia e 25% é drama. Então, eu estou na estrada com essa peça e é parecido com o que acontece nos Mambembes, né? As pessoas encontram prefeitos, raramente, mas encontram prefeitos, vereadores, pessoas de todos os tipos, né? E é a função do teatro, né? Insubstituível, que é esse encontro, né? Eu estou cartaz aqui no Teatro Tuca e cada noite é uma emoção fazer a peça e uma emoção, quando termina, encontrar as pessoas no saguão do teatro. Pessoas que eu não via há muitos anos. Às vezes elas chegam perto de mim, olham para mim assim, quem sou eu? Maldade, né? Porque 60 anos depois, alguém chega na sua frente, olha para os seus olhos, quem sou eu? Aí eu respondo, se você não sabe, como é que você quer que eu saiba? Né? Não dá, né? Mas é muita emoção, cara. Esse encontro que é o teatro físico, né? Onde você está ao lado da pessoa, a pessoa vê a sua altura real, né? Quando acaba e você... Eu adoro fazer aquelas fotos depois do espetáculo com o público. E vocês atendem todo mundo ali, né? No backdrop que tem ali no painel montado, né? Tiram foto. E essa troca é super importante, porque é isso, né, Paulo, que mantém o teatro vivo, né? O teatro só existe porque tem alguém representando em cima de um palco e porque tem outras pessoas sentadas ali na plateia assistindo, né? E o Tuca é um teatro grande, vocês estão lotando toda a sessão. Não à toa, já recebi uma informação privilegiada aqui, que vocês prorrogaram a temporada, né? Nós vamos até o final de novembro. Eu vou passar aqui o serviço daqui a pouquinho, né? Certinho, as sessões, os dias, os horários, o Instagram, onde que tá em cartaz. É um elenco fabuloso, né? O Paulo Betti, a Júlia Lemertz, a Débora Evelyn, o Oran Figueiredo, o Leandro Santana, o Jui, música do Caio, não é? Cláudia Abreu também. Cláudia Abreu, a Cacau, claro, imagina, uma das idealizadoras aí do projeto ao lado do Emílio. E aí, eu queria saber o seguinte, a Júlia contou que vocês estão rodando desde novembro de 24 e já passaram pro Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, mais de 30 mil espectadores, e que vocês chegavam ali nas cidades e montavam, era um circo mesmo, né? Chegavam com um ônibus adesivado de vocês, iam montando onde tinha espaço, numa praça, num parque, faça chuva ou faça sol. Quero saber o seguinte, você já teve essa experiência que você está tendo e que você teve em Os Mambembes, de chegar num lugar, numa cidade sem teatro e que é completamente fora do eixo Rio-São Paulo e realizar ali, né, os carros passando, o cachorro latindo, criança chorando, ao longo da sua carreira, teatro amador, você já teve essa experiência também, Paulo? Muitas vezes. Você sabe que Sorocaba não tinha teatro, né? É recente a construção do Teatro Municipal de Sorocaba.
Quando comecei no Teatro Amador, a gente fazia tablados num clube chamado Recreativo, no centro da cidade. No clube Recreativo tinha um tablado. Às vezes, durante a representação, esse tablado se abria e formava buracos, você podia cair. Enquanto você estava representando, ainda você tinha que tomar cuidado para não cair num buraco que se formava no palco, porque as placas não estavam bem unidas. Não, a vida inteira é isso, de você chegar em lugares, às vezes, né? A experiência dos Mambembes foi muito diferente, porque nós tínhamos um ônibus, porque tínhamos uma estrutura, um palco. Nós levávamos um palco que montava na cidade. Então, chegava aquele ônibus na cidade, ia para a praça previamente escolhida e o povo via a montagem do cenário, depois via a gente ensaiando, era um momento muito bacana, senhoras com cadeiras de praia, com crianças sentados, vendo o teatro, tudo sendo construído, porque o tablado onde a gente atuaria, tudo aquilo sendo, a iluminação entrando, a sonoplastia, a sonorização. Então, quem estava ali, as crianças que estavam jogando, brincando de futebol, elas também estavam vendo o teatro ser construído, né? O palco ser montado. Essa experiência foi realmente muito bacana, porque o teatro de rua, ele não tem o conforto que tem a sala fechada, nem você pode pretender a atenção do espectador ser tão rígida quanto... Aquela etiqueta que tem numa sala de espetáculo mesmo, né, Paulo? Alguém bebeu, salta uns gritos, tem um cachorro latindo, passa um bêbado e manda todo mundo, né? E isso faz parte da rua. Mas, ao mesmo tempo, é tão encantador, né? Porque, mesmo que as pessoas vejam fragmentos, às vezes, é tão bonito, né? O primeiro contato das pessoas com essa arte que é a representação, né? E eles ficam encantados. Tinha muita gente que assistia por trás, assim, nos vendo nos bastidores, porque a parte da frente ficava toda ocupada, eles iam vindo pelas laterais e daí viam atrás da gente, a gente esperando para entrar em cena, a gente preparando um figurino que a gente ia vestir para entrar em cena. Aquilo era o espetáculo que aquelas pessoas estavam assistindo. Ô Paulo, e você, apesar de estar já desde 2015 com a sua peça, o seu solo, o seu monólogo, que conta, né, a sua vida, a sua história, você já disse, acho que inclusive está no livro, que você gosta de teatro com muita gente, né, muitos atores, aquele entra e sai, a coxia, né, o camarim, essa troca, e mais uma vez com amigos, né, porque vocês já tinham feito Deus da Carnificina, acho que 2010, 2011, a Júlia, Oran, você e Débora. Agora parte do elenco volta também para os Mambembes, né? Júlia, Débora, Oran e eu, nós 4 estamos lá. E nós mandamos nos Mambembes, tá bom? Vocês que estão escutando. Tô brincando. Mas tem mais a Cacau, o Leandro, o Caio, que é um músico maravilhoso, que faz a sonoplastia toda da peça ao vivo, com uma rabeca, um violão e uma sanfona, e com composições dele mesmo. Um cara uma grande aquisição da peça Os Mambembes. O Leandro, o Jui, que está aqui na temporada de São Paulo. Então, nada se compara. Eu faço o meu monólogo, até estava comentando ontem com a Cacau sobre isso, a Cláudia Abreu, que também tem um monólogo, né, uma peça solo. O camarim, com os colegas, com o Oran, o Jui, o Caio e o Leandro, é psicanálise pura, porque, né, a Oran acaba me indicar um médico e eu adorei, quer dizer, tudo que eu estava precisando era aquele cara que o Oran me indicou. Então, companheirismo, uma diversão. Por exemplo, o camarim, quando eu estou só com minha peça, eu chego na cidade e chego assim ali para 7, entro no camarim, dá uma certa angústia, porque não tem alguém já, uma brincadeira, um comentário sobre os acontecimentos do dia, né, sobre a política, sobre as fofocas, e é tão agradável, né, trabalhar assim. E no ônibus, a gente viajando pelo Brasil, então, era muito bacana, porque aí, Deus, lá vem o Paulo, já vem história, né? Porque
eu sempre estou contando a história da minha família, a história do sei o quê. E também a amizade, né, que a gente tem. A gente viajou muito com Deus da Carnificina. Talvez tenham sido 4 anos. Fizemos não sei quantos, mais de 30 céus aqui em São Paulo. A gente ia de automóvel para os céus fazer a peça. Então, enfim, é uma vida boa. E os Mambembes é uma comédia. As pessoas riem. É impressionante. É lúdico, é alegre, né? E como eu falei, é uma celebração mesmo do fazer teatral, essa coisa artesanal, dessa resistência, não é? E é alegre mesmo, as pessoas... É inteligente também, não é? Claro. Eu acho que é inteligente. E acho que provoca o espectador na hora que vai trocando os personagens. Então, essa é uma sacada ótima. É coisa da adaptação, né? Emílio, o Daniel e o Gustavo, eu acho que tem uma coisa aí que é a seguinte: o Mambembe, um clássico do teatro brasileiro, virou viável novamente. Por quê? Não dá para fazer o Mambembe como ele é. São 80 personagens. Quem é que tem estrutura para poder juntar 80, fazer desse jeito? Então, acho que Emílio, esses 3 conseguiram uma versão possível. Outras companhias de teatro amador ou de jovens atores que quiserem fazer o Mambembe, eu até sugiro, certamente o Emílio vai lançar um livro, eles 3 vão lançar um livro com essa adaptação, porque eu acho que deveria ser distribuído pelo Serviço de Cultura do Ministério como essa fórmula de encenar os Mambembes, com essa adaptação feita e com o rodízio, que no Teatro de Arena se chamava Coringa. Era o coringagem. Cada um faz diversos papéis. E o que diferencia vocês são os figurinos, as roupas, né? Amarelo, sim, vermelho, uma coisa verde. muito simples. Quando você tem a cor da roupa, você sabe que aquele é o Frasão. Frazão. Quando você tem outra cor, você sabe que é a Laudelina. Você sabe que é o Eduardo. E assim vai. E a plateia dá um startzinho uma hora, ela fala, é assim, que legal, vamos ver como que vai ser. E cada um vai fazendo de um jeito. E é um jogo muito interessante. Para nós, de absoluto rigor também. Nós não tem muito improviso, não. Pouco improviso, mas muito calculado, né? Porque a direção do Emílio, de Emílio e Gustavo, é uma direção rigorosa, estimulante também, né? Porque eu gosto de ter observações. A gente brinca dizendo que não gosta. Depois do espetáculo, Emílio ou Gustavo vem com o caderninho, entra no camarim, a gente fala, ei, não vem encher o saco, não sei o quê. Mas é brincadeira, eles sabem que a gente gosta de se sentir observado, porque é aí que está o teatro para nós, atores, atrizes, é a forma da gente, vamos dizer assim, afiar nossos instrumentos. Você como diretor também, né, Paulo? Um grande diretor também sabe, né, que os atores começam a temporada de um jeito, e se não tiver você tem que equilibrar diretor, todo. Eu fiz Feliz Ano Velho, eu fui diretor da primeira versão do Feliz Ano Velho. Logo que o Marcelo lançou a primeira edição do livro, nós estreamos em 84, se eu não me engano, Feliz Ano Velho. E foi sucesso. No segundo dia, estreou em Sorocaba, no segundo dia o iluminador caiu da escada e se machucou, quebrou a bacia. Eu tive que entrar como diretor, era a pessoa que mais conhecia o espetáculo, entrei como operador de luz. Com isso, eu fui editando, porque eu pagava a luz, acendia a luz, então ia editando a peça, dando um ritmo. E a minha presença, vamos dizer, e daí também fazia as observações, falava com os atores, né, tentando manter, porque às vezes o ator está pensando no seu papel, mas como ele larga a cena para o próximo, isso também tem que ser pensado e calculado, porque senão... Então é bom a presença do diretor. O Emílio é um diretor presente, isso é bom. O Emílio, nós estamos fazendo alguma coisa como que a gente acha que se deve fazer, né? Um grupo unido e que a gente conversa e discute, não é nada, vamos dizer, forçado, não. É realmente prazeroso, não é fácil fazer essas viagens de ônibus pelo Brasil afora. Ficamos muitas cidades que esgoto a céu aberto, a gente vendo
a realidade do Brasil hoje, o desmatamento, o garimpo, as agruras, né? Teve um momento que nós estávamos com ônibus na Transamazônica, quer dizer, aquilo que o Exército Brasileiro chamava de o inferno verde. Você veja aqui que mentalidade errada que nós tivemos, né? Como é que pode dizer que a floresta amazônica era o inferno? Era assim que era dito nas propagandas oficiais que a gente tinha que ver no cinema, na televisão, falando que os fazendeiros que foram para lá olham, você vê isso no livro do João Moreira Salles, né? Eles mostram assim o pasto e diz assim, aqui não tinha nada. Esse pasto agora tinha uma floresta com toda a sua diversidade, né? De animais e de insetos e de vida e de grandiosidade. Agora é um pasto, né? Cara, então isso você vê na viagem, você passa por isso. Ficamos... vou contar um episódio não me lembro a cidade agora, mas o nosso ônibus chegou e eu estava no hotel muito próximo de onde era a praça onde nós íamos fazer a peça. Então eu saí do hotel, pulei o esgoto que corria na frente do hotel, né, na beirada, no meio-fio, esgoto a céu aberto, pulei ali e fui em direção à praça. Quando eu cheguei, eu vi nosso ônibus lá e queria ir conversar com a técnica. Eu vi um cara que estava começando a tomar uma cerveja num quiosque nessa praça, apontou nosso ônibus e ele não me viu. E ele falou para a moça que estava servindo, tá vendo? Agora voltou essa lei aí. A lei, né, que conseguiram, né, demonizar a Rouanet. Sim. Agora voltou essa lei aí, por isso que está esse ônibus aí. Eu devia esperar para ver se ele ia falar a favor ou contra, mas eu já senti que ele ia falar contra, né? Aí eu falei assim, sim, meu senhor, essa lei que vai permitir que o senhor amanhã assista com sua família de graça essa peça que nós trouxemos aqui nesse ônibus, viajando 9 horas para chegar aqui, nós vamos apresentar uma peça de graça aqui para o senhor e para sua família assistirem. Então, é graças a essa lei. E não falei mais nada e fui lá conversar com os técnicos. Depois de algum tempo, assim, uma meia hora, eu queria ir embora, voltei, passei, ele já tinha tomado umas 6 cervejas. Aí ele me abraçou e falou, eu gosto tanto de você, assisto suas novelas. Né? E ninguém estava hiperfaturando nada ali, entende? Tudo muito rigoroso. A Lei Rouanet, ela exige que você faça o Uber, tudo é controlado e aprovado previamente, e depois você vai buscar uma empresa que queira patrocinar aquilo com 4% do seu imposto a pagar. É uma empresa, não é? É uma empresa, mas e é uma coisa muito rigorosa. A verificação para você fazer a prestação de contas, né? Para você aprovar um projeto na lei, você não pode calcular. Por exemplo, um cantor sertanejo ganha 400 mil de uma prefeitura sem licitação nenhuma para fazer um espetáculo. Nosso negócio não é assim, não. Você não tem o cachê, se você botar algum cachê que esteja fora do padrão, você tem que provar que a última coisa que você fez, você tem uma nota fiscal naquele padrão. Desculpe ocupar esse espaço falando disso, talvez não seja tão agradável, mas é muito importante. Tem que se esclarecer que a Lei Rouanet é uma coisa... E existe lei igual para a indústria automobilística. Cada carro devia ter escrito nele, esse carro foi construído graças à lei tal e tal e tal. A agricultura tem leis também que apoiam, os fazendeiros recebem verbas para as plantações, ok, tudo vale, né? E a cultura, o audiovisual, a indústria cultural é mais de 3% do PIB brasileiro, mais que a indústria automobilística, mais que a indústria farmacêutica. Então, respeito com a nossa profissão, porque nós movimentamos muito
Não eu não viajo sozinho. Se alguém vai assistir um filme, veja a quantidade de pessoas que aparecem no final de um filme. Além de ser um registro importante, porque aquela rua que você vê no filme, aquele meio-fio que você vê no filme, você vê que o governo americano, né, sempre incentivou o cinema. Porque por que nós usamos calça jeans? Por que nós achamos hoje a Coreia um lugar legal? Quanta gente não quer ir para a Coreia agora por causa das novelas? Então, Lei Rouanet, sim, apoio à arte e à cultura, sim, porque é a identidade de um país que está ali, né? E é até importante para esclarecer mesmo como que funciona, né? O ouvinte que quiser se aprofundar e pesquisar, porque é isso que é importante, né? Você saber como que funciona, na verdade, a captação de dinheiro é através de empresas que vão acreditar naquele projeto e elas vão ter ali um tipo do imposto direcionado, né, à arte e à cultura. 4%. 4% de que uma empresa vai pagar para o imposto, ela separa. Ela já pagaria mesmo. Ela ia pagar. Então, é renúncia fiscal, sim. É dinheiro público, sim. Mas é dinheiro público aplicado com muito rigor e com muita transparência, não é? A Cláudia Raia ganhou 5 milhões para fazer uma peça. Não é que a Cláudia Raia ganhou 5 milhões para fazer uma peça. Ela captou, ela captou aquilo, uma empresa investiu. E vai ver a despesa que tem para fazer um musical grande. Quantas pessoas são contratadas para cada ator entrar em cena com um microfone de lapela? Quanto treino? Quantas gente envolvida, né? Não, você vê filme, advogados trabalham em filmes, você vê no final, motoristas, costureiros, eletricistas. Gente, e outra, até o cara que vende a pipoca na porta. O ônibus que é alugado de uma cidade para ir para outra, para trazer espectadores. Os restaurantes que lotam em São Paulo, porque vem gente do interior para assistir peças de teatro uma aqui. Cadeia, né, que é impactada. Pelo amor de Deus, vamos deixar a ignorância de lado e vamos deixar de ser burro e deixar de inventar mentiras, né? Existem coisas que são verdadeiras. E existem coisas que são mentirosas e canalhas, hipócritas e FDP. Ô Paulo, tem mensagens aqui de carinho. A Margarida Alves... Ainda bem que pinta um pouco de carinho, porque eu já tô aqui babando, vou quebrar tudo. Vamos sair, vamos quebrar tudo, vou virar um black bloc. Olha, a Margarida Alves está aqui, a Roterli também, o Ronaldo mandou mensagem, o Felipe André Santos, o Antônio Carlos Salvati, grande ator, grandes papéis. Quem mais aqui? Alcides Alexandre, estava impecável na novela. Quem mais aqui? Cláudio também, linda entrevista com o Paulo Betti. O Brumati também está aqui, bom dia, do bom e do melhor. Maria de Fátima Alves, eu já falei, né? O Nonato Barbosa. Relembrando todos os personagens, não é? O Lúcio também está aqui, a Valéria, Vladimir Luquezzi está em São Vicente, lindo dia, é a nossa audiência aqui, Bandeirantes, tem as mensagens de áudio que a Bia também está separando, o Marcelino Lupe de Santo André, Denise Corrochano, o Ailton Veras, ele está no Maranhão, a peça já passou por aí, né? A peça já passou por aí, por Minas Gerais. Estreou em São Luís numa praça. O Roberto Donizete de Mauá também, quero parabenizar Paulo Betti, grande ator que ele é, pelos papéis nas novelas. Ele vai falando todas as novelas aqui. Curiosis, querido. Nos trinques também estão lembrando. Nos trinques, Elisa, vamos para São Paulo. Os bordões aí do Paulo Betti. E precisa... Vamos nhanhar, gente, vamos nhanhar. Os grandes bordões aí, mas quero passar o serviço, né? Fiquei devendo o serviço. Os Mambembes está em cartaz no Tuca, no Teatro da PUC, agora até 30 de novembro. Prorrogou, hein? Devido ao grande, enorme sucesso, prorrogada a temporada de Os Mambembes. O endereço é Rua Monte Alegre, 1024. Às sextas, às 21 horas. Hoje, sábado, tem peça. Tem sessão, é às 8 da noite e no domingo mais cedo é às 5 da tarde. Os ingressos em simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro. Tem um perfil no Instagram, @osmambembesespetáculo. Falei, Paulo, que você estava em paralelo, né, com esse espetáculo aqui em temporada em São Paulo. Você está rodando o Brasil com o seu solo, a gente já falou um pouco sobre ele, mas é o seguinte, eu acho que a televisão, e a gente, quando olha ali um ator, quando te vê na televisão,
A televisão, ela engana um pouco, né? Essa questão do glamour, da fama, do sucesso. É claro, cada um de nós aqui, nós temos a nossa história, as nossas origens, né? Só que a televisão tem essa coisa, né? De você estar ali na vitrine todos os dias, naquela hiperexposição, e a gente acha que foi muito fácil, né? Que conquistou, que tá lá e bom, né? Sempre foi assim, e não. Eu tô puxando esse assunto porque eu acho que vale a pena a gente contextualizar aqui, se você me permite, um pouco da sua história, que não, você não nasceu em Sorocaba, né? Você foi para lá com 3 anos e pouco, você nasceu num sítio, né? Rafar, é isso? Rafar. Perto de Capivari, terra da Tarsila do Amaral. Que hoje deve ter o quê? 10 mil habitantes, né? Então, pequenininho ali. E foi uma infância, sim, marcada pela pobreza, não é? Muitas dificuldades, uma situação familiar muito complicada, como você já falou, mas que tinha muito afeto, muito amor. A sua mãe analfabeta, a Adelaide, que teve 15 filhos. 15 filhos, perdeu 8, né, Paulo? Perdeu 8, eram gêmeos, eram quadrigêmeos, e o seu pai, o seu Ernesto, que também, muitas dificuldades ali, que seu pai era esquizofrênico, que você acompanhando tudo aquilo, longas internações. Então, eu tô falando tudo isso porque, de novo, a gente vê um ator, a gente vê um artista em cima de um palco, representando aquele glamour, aquele luxo todo, mas cada um tem aqui a sua história. E você fala que apesar disso tudo, né, apesar dessa infância marcada por muita pobreza, vocês eram felizes, não é, Paulo? Você fala isso, né? Eu acho que, né, quando você... Eu nasci em Rafar, depois nos mudamos, a minha família fez aquele trajeto da roça para a cidade, indo para Sorocaba, e aí o nosso bairro era quase um quilombo. 95% da população da Vila Leão, em 1955... Quando lá chegamos numa casinha, a Vila Leão é uma baixada, assim, um lugar baixo. E a nossa casa era o lugar mais baixo da baixada. Então, quando chegava a gente tinha que olhar para cima. Batiam no portão, a gente olhava para cima, né? Oh, tem alguém aí? Sempre a gente foi acostumado a ver alguém lá em cima e nós lá embaixo no buraco. E era um quilombo. 95% da população era de negros. Então, isso dava um aspecto muito interessante para o bairro, porque tinha batuque. 3 escolas de samba, né? Tinha 3 escolas. Imagina, eram 4 pequenas ruas de terra, fazendo um jogo da velha assim, 4 ruazinhas de terra, não tinha 500 metros cada uma, portanto, era um lugar muito pequenininho. Desse lugar saíam 3 escolas de samba de Sorocaba, tudo saía da Vila Leão. Então, era muito fascinante a vida na Vila Leão. Tinha muitos curandeiros, tinha muito batuque, tinha muita umbanda, candomblé, tinha uma religiosidade de origem africana muito forte. Meus amigos, todos na rua, eram negros, né? Meus colegas de rua. E importante frisar que a discriminação, hoje, na perspectiva, eu observo que aqueles meninos com quem eu brincava na rua não estavam na escola pública que eu tive a sorte de frequentar. Porque com 5 anos, minha mãe, que era empregada doméstica, acho que a patroa já se incomodava de eu ir todo dia no trabalho com a minha mãe não tinha com quem me deixar, então ela me levava para o trabalho. Então eles conseguiram, eu acho, uma inscrição minha numa creche de tempo integral pública do ginásio do Estado, que tinha dentro do ginásio do Estado, os professores criaram uma creche para os seus filhos. Então, poxa vida, sabe que você está com 5 anos numa creche, aprendendo a escovar os dentes, brincando com os amigos, socializando. E eu reparo hoje que meus amigos da rua não estavam naquela creche. Também não estavam no preparatório. Eu fiz depois eu fiz um primário nesse mesmo lugar, em tempo integral. Depois eu fiz um ginásio, fiz um preparatório municipal, também em tempo integral, uma escola linda. O Estadão? O Estadão era onde eu fiz a creche, e depois o pré-primário, primário. Depois eu fiz no Padilha, o preparatório. Padilha, que é um dos prédios mais lindos de Sorocaba, fica ali perto do fórum, prédio antigo. Eu me lembro do Padilha, tinha horta. A gente aprendia a valorizar a alimentação feita ali na escola pela horta. Depois eu entrei no ginásio industrial,
onde eu fiquei 5 anos no ginásio industrial, em tempo integral, e ao mesmo tempo que eu saía do ginásio industrial, à tarde, às 5 horas, quando acabavam as aulas, e ia direto para o projeto social dos padres salesianos, em Sorocaba. Abençoado projeto social dos padres salesianos, que acolhia os meninos e as meninas que moravam em torno do onde ficava a escola, né? E fica até hoje. E ali a gente podia aprender a jogar ping-pong, a gente jogava futebol tendo camisas e tinha o Padre Martini cuidando da gente. Chegou a ser coroinha. Eu fui coroinha, onde acho que despertou muito a minha coisa do teatro, porque como coroinha eu gostava de tocar o sino, né? Eu só ficava um pouco envergonhado com a roupa vermelha, aquela saia vermelha, com uma saia branca por cima, rendada. Aquilo me deixava meio cabreiro, porque eu tinha vergonha de chegar lá na Vila Leão e a companheirada tirar sarro, mas não rolava. Então, como é importante você ter educação e escola pública. Eu depois percebi que o fato desses meus amigos de rua não terem tido essa mesma oportunidade foi definitivamente cruel com eles. E você também, né, Paulo? Acabou com a vida deles. Não, e você, além disso, né, além de depois ter conseguido estudo, né, conseguido concluir a educação, você sempre precisou trabalhar porque era rimo de família, não é? Então levava dinheiro para sustentar e ajudar todo mundo. A diferença para você e dos seus irmãos é grande, né? Acho que 10 anos com o meu irmão mais novo, José, que era sapateiro em Sorocaba, no centro da cidade, ali na Rua da Penha, lá no fundo. O Zé teve uma sapataria. Hoje essa sapataria funciona na Vila Leão, na Rua Guaicurus. O meu sobrinho José Bete, que está tocando essa sapataria. Então, meu pai, servente de pedreiro ou sorveteiro, que eram as profissões que restavam para alguém que tinha esquizofrenia. Naquela época, a esquizofrenia era tratada com choques elétricos, que formavam marcas brancas aqui na testa. E buscavam da polícia, ia precisar buscar? A polícia pegava meu pai em casa, não tinha a ambulância. E a polícia em casa descia as escadas, colocava camisa de força e levava para a Associação Protetora dos Insanos. Antes, passava algumas noites na cadeia, entre os presos comuns, até minha mãe conseguiu uma guia para internar meu pai no hospício. Então, essa era a infância. Mas eu tinha as mesmas condições financeiras e sociais dos meus amigos negros. Eu queria enfatizar isso. E por que eles não tiveram as mesmas oportunidades de ensino? Isso foi chocante para mim, porque depois, então, já morando em São Paulo, depois indo morar no Rio, trabalhar na televisão, geralmente eu voltava lá para visitar meus pais, meus irmãos, em Sorocaba, e via a história dos meus amigos negros que não tinham tido a mesma oportunidade que eu. Que país esquisito esse, né? Racista, né? Não assumido, né? Que se diz uma democracia racial, mas na realidade aqueles meninos tinham as mesmas condições sociais que eu, né? E por que eu consegui vaga em escola? A escola, eu estou falando de escola pública, sim. Né? Então, precisa no Brasil, né, a gente se revoltar um pouco, acho que às vezes é bom. Mas, ao mesmo tempo, era samba, era batuque, era um imaginário de brincadeiras e de né, coisas lúdicas que rolavam o tempo todo, né? Eu me lembro de todas as brincadeiras, até na minha peça eu faço alguma, rodo o peão, roda o arquinho. Bota uma criança hoje de 10 anos para rodar aquele arquinho com aquela rodinha. Desculpa te interromper, na sua casa você tem carrinho de rolimã. Esse arquinho é um brinquedo medieval. É uma rodinha com uma haste que você vai conduzindo e ia para a escola. Aquilo é uma coisa que devia ser adotada nas escolas, porque dá, vamos dizer assim, uma habilidade manual, de controle automotor, né? Mas, enfim, eu tive você perguntou da infância feliz? Sim, né? Porque a vida é a aurora da minha vida, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Mas, então, temperado com esses fatos, né? Minha avó
vivo ainda, meu avô vivo, minha mãe, meu pai, meus avós vieram da Itália. Então trabalhavam na roça, né? Eu estava contando para você, ali o Campolim, em Sorocaba, Sim. de onde tem a igreja de João de Camargo, do lado esquerdo, que eu fiz o filme Cafundó. Cafundó, com Lázaro Ramos, Leona Cavalli, Leandro Firmino, e essa igreja que está ali do lado esquerdo. Até lá em cima, onde tem o Carrefour, era tudo onde meu avô, olha que coisa curiosa, meu avô era empregado, meeiro de um fazendeiro negro. O proprietário de todas aquelas terras lá era um homem negro chamado Aquiles Campolim, que tinha o apelido de Quiló, e meu avô trabalhava como meeiro para ele. Meeiro é o cara que o patrão, o dono da terra, dá a terra e a semente para plantar e fica com metade da colheita. Quer dizer, e sem contrato, sem nada, quase que... Então eu costumo brincar que meu avô era escravo de um fazendeiro negro. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. E eu nasci numa senzala em Rafar. Eu mostro a foto do lugar onde eu nasci na minha peça, né? E moravam todos juntos, não é? Você fala que era um quarto, você fica... Isso já em Sorocaba. O quarto da minha casa em Sorocaba dormia meu pai, minha mãe e eu. Isso todo o tempo. E o meu avô e minha avó dormiam num quarto do lado que não tinha janela nenhuma e onde a gente guardava saca de arroz não beneficiado, guardava ferramenta, ali moravam meus avós com a E você gente. só saiu de lá mesmo, de Sorocaba, da casa Aos 20 dos seus anos. pais, aos 20 anos. Quando eu vim estudar aqui em São Paulo na Escola de Arte Dramática. A EAD. O Enio tá te mandando um abraço. Rosana Saad, muito boa entrevista mesmo. Um beijo, Rosana. A Denise Corrochano. Quem mais que tá querendo ver aqui a peça? A gente já vai reforçar. A Ana Beth Campione escreveu aqui que quer assistir o espetáculo do Paulo, que é Osman Bembis. Tem mais mensagens aqui que a gente vai registrar ao longo do programa. O Paulo tá em cartaz no Tuca aqui em São Paulo com Osman Bembis e também com outro espetáculo que é a autobiografia autorizada que ele tá rodando o Brasil, contando um pouco dessas histórias que a gente está dando uma pincelada, né? Saindo de Rafah, essa cidade bem pequenininha de 10 mil habitantes, indo para Sorocaba, a história, né, do pai, da mãe e dos irmãos todos. E vocês só foram para Sorocaba mesmo porque uma irmã sua, que foi para Sorocaba trabalhar no hospital, enfermeira, descobriu que vocês tinham uma doença, não é? Da tireoide, não é isso, Paulo? E aí foi para todo mundo levar lá para fazer o tratamento, é isso? Olha, eu mandei a foto sua para a Dadá. Dadá, querida! E a Dadá só escreveu assim: ele é incrível. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de exclamação. Um gênio. Esse é do bem. RS. Sério, brilhante. Porque eu estava falando, eu vou fazer uma entrevista longa, vou falar besteira, eles recortam daí, eu sou... Dadá, um beijo pra você. A gente tá falando da Dadá Coelho, né? Dadá que já participou do programa. Botam no Jô Soares, bota assim no Google. Dadá Coelho no Jô. Vocês vão morrer de dar risada. O Jô dava muita risada. Bom, a Dadá é espetacular. Dadá, um beijo pra você, viu? Querida, super querida mesmo. Você tá falando da minha irmã. Isso. A minha irmã Cida, meu tio Toninho levou minha irmã Cida para Sorocaba e ela foi trabalhar no hospital. Ela ficou 1 ano trabalhando no hospital. E quando ela voltou para a roça, ela viu que a gente tinha um papo. Nós tínhamos o bócio, por causa da falta ou excesso de iodo. E aí ela decidiu levar a gente para Sorocaba, né? Porque ela achou que aquele lugar era meio insalubre, onde a gente estava vivendo, por causa da qualidade da água. Aí nós fomos para Sorocaba e fomos para esse lugar mágico, que eu brinco, né? Que seria uma espécie de Macondo, né? Do Gabriel Garcia Marques, que era esse lugar mágico, que era a Vila Leão, que ficava nessa baixada e nossa casinha lá embaixo da baixada. E ali eu vivi até os 20 anos, porque aí conheci a Eliane Giardini. Vocês fizeram junto Teatro Amador em Sorocaba, montagens ali? Conheci a Eliane no Teatro Amador em Sorocaba. Imagina como a Eliane era bonita. Linda, não? É bonita. É linda. É bonita, linda. mas a Eliane é ainda, né? Muito inteligente. A Eliane aprende línguas. A Eliane estava agora aprendendo grego, sei lá. A Eliane é uma pessoa muito profunda, né, nos seus estudos. E foi muito estimulante. No Teatro Amador eu conheci a Eliane. E imagina, eu era um caipira, assim, total, e a Eliane já era de uma classe média
né? E já tinha feito um filme no exterior, e ela veio toda empolgada, queria ir para São Paulo, queria estudar, a Eliane fumava e tal, era para frente, né? E aí ela me incentivou muito a sair de casa e fizemos o teste na Escola de Arte Dramática. Em Sorocaba vocês fizeram junto o Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas e uma peça antes chamada Os Servos da Gleba. E o diretor é um cara maravilhoso do Teatro Sorocabano, um dos grandes nomes do Teatro Sorocabano, Roberto Gil Camargo, que até hoje é professor de teatro, autor de 2 livros importantíssimos sobre iluminação teatral e sobre sonoplastia no teatro. Roberto Gil Camargo, grande mito do teatro brasileiro e professor também de teatro. E juntos, Marcelo Abud está adorando aqui, que maravilha ouvir Paulo Betti nessa manhã, um abraço para você, Abud. E aí vocês saíram de Sorocaba e para fazer EAD aqui em São Paulo, Escola de Arte Dramática da USP. Da USP. A Eliane acho que ficou fazendo as viagens de ônibus, você ficou em São Paulo mesmo, você veio primeiro, é isso? Sim. Nós começamos a vir juntos e voltar, e logo depois eu comecei a trabalhar em São Paulo. Consegui um emprego na indústria Votorantim, atrás do Teatro Municipal. Porque eu trabalhava lá na indústria Votorantim, no hospital, desde os 16 anos eu trabalhava lá. Então, quando eu fui para São Paulo, consegui que eles me contratassem na indústria Votorantim. Atrás do Teatro Municipal tinha o departamento de compras, ali na Praça Ramos. Eu ficava vendo da onde eu trabalhava, que era o balcão ali, eu ficava vendo chegar os cenários das óperas, tal, no Teatro Municipal, por trás ali, né? Não sei se ainda tem... Esse prédio certamente existe, porque era um prédio antigo, não deve ter sido demolido. Mas aí eu trabalhava ali e estudava na EAD. Aí pegava o ônibus na Praça da República, e o 942 ou 727, e ia até a cidade universitária no busão. E aí chegava lá, eu tinha atestado de pobreza, então eu comia de graça no CRUSP. Geralmente a bandeja era bife a rolê, arroz, feijão, sobremesa, paçoca. Imagina que alguém vai comer uma paçoca de sobremesa. E tinha uma banana e um copo de leite. Então, com essa mistura toda, eu ia depois estudar, chegava mais ou menos atrasado, né? Porque aí a professora de corporal, né? De expressão corporal, Yolanda Madei, ela dava um relaxamento. Imagina que você está deitado numa praia e o vento bate e tal, os seus pés são de areia e vão se desmanchando e se misturando e tal. Pronto, eu dormia. Porque, né, passou o dia inteiro trabalhando. Aí chegava, comia aquela gororoba e daí dormia. Eu tinha sempre nota baixa em expressão corporal. Ô Paulo, mas depois, né, você fazendo a Escola de Arte Dramática, fizeram ali uma peça, né, na conclusão aí do curso. Você coloca o start, né, o início da sua carreira, da sua primeira peça profissional mesmo, foi 77, com Vitor e as Crianças no Poder, ou não? Sim, Vitor ou as Crianças no Poder. Você considera o seu marco? Foi inicial porque o Celso Nunes, pai do Gabriel, pai do Gabriel Braga Nunes e da Nina, e na época ele era casado com Regina Braga, querida. Sim. E o Celso foi de uma generosidade com a nossa turma, uma coisa absurda, que hoje eu acho que deveria ser prática normal. Ele foi um cara que trabalhou no exame de admissão, que foi um exame dificílimo, 700 pessoas candidatas para 20 vagas, eu não vou nem contar como foi 1 mês e meio, essas 700 pessoas foram testadas, árdua, escrutinadas, né, violentadas, e essas pessoas, 20 entraram. Aí o Celso Nunes, que tinha vindo da Sorbonne, que tinha estudado com Grotowski, o grande do teatro mundial, né, ele acompanhou nossa turma em todos os anos e no final ele nos deu uma peça, ele dirigiu quem restou do curso depois de 3 anos, e depois de fazer todas as 4 montagens que a escola propunha, a última era do Celso. E o Celso montou com a gente
o Vitor ou as Crianças no Poder, de um dramaturgo francês chamado Roger Vitrac, que era uma peça sobre o surrealismo. Então nós estudamos o surrealismo e o Celso, carismático, um grande diretor, nos acompanhou, e é assim que deve ser. As escolas de teatro têm que dar uma peça de formatura para os alunos. Não jogar os alunos na vida sem ter nada, né? As escolas de teatro têm que fazer book para os alunos e levar, por exemplo, na Unicamp, 2 anos depois, o Celso foi convidado para montar o curso de artes cênicas da Universidade de Campinas. Ele podia levar 3 doutores. Sabe o que ele fez? Levou o nosso grupo. Já era o pessoal do Vitor? O pessoal do Vitor, o Celso nos deu uma peça que imediatamente nós saímos da escola com uma peça montada, portanto criamos uma companhia inscrita né, feito estatuto, tudo, nós tínhamos a nossa companhia organizada burocraticamente para ir atrás de verba, para correr atrás de ser profissional. Isso foi tudo orientação do Celso nos dar essa peça. E 2 anos depois nós tínhamos esse grupo, ele nos levou para ser professores da Unicamp. Então, com 27 anos, eu tinha crachá da Universidade de Campinas, pude comprar um Fusquinha, larguei minha motinho 125 Honda, que eu caí, quase morri. E não recomendo moto para ninguém, eu sinto maior pena das pessoas que trabalham na rua com moto, sabe? Putz, isso é um absurdo. Mas, enfim, o Celso nos deu um emprego na Unicamp. Olha que generosidade do Celso. Então, aí, depois de 40 anos, eu fui lá na Unicamp comemorar, falei assim, gente, vocês fazem um book dos seus alunos quando eles se formam e mandam para a Globo, mandam para a Record, mandam para a Band, mandam para as emissoras para tentar colocar seus alunos, olharam para mim com uma cara de surpresa, como se aquilo fosse um absurdo. Eu acho que a escola de teatro devia tentar ajudar. Imagina, se um diretor de elenco da Rede Globo recebe uma carta da Universidade de Campinas e relacionando todos os seus alunos com um vídeo, um book, né, com as melhores cenas de cada um, que eles vão fazendo lá o tempo todo, o ano todo. Bom, você coloca aí uma chance para os seus alunos se colocarem profissionalmente, né, inicialmente. Então, é minha reivindicação para as escolas de teatro, books para os alunos. E o Celso foi generoso e nos botou na Unicamp. E aí, então, comecei a fazer dublagem, comecei a ter um emprego, né? Tinha um crachá, tinha plano de saúde, né? E vocês fizeram aí bastante coisa, né? Vitor, As Crianças no Poder, os Icks, aí depois na Carreira do Divino, uma peça de enorme sucesso. Você já até falou aí, né, de Feliz Ano Velho, que foi essa montagem também antológica, Lília Cabral, Denise Del Vecchio, Marcos Frota, aquela cena que ele pulava. Calói, a cena inicial que ele pulava, né? Com todo já o talento. Bom, não vai dar tempo, a gente já tá na reta final aqui. Já tá acabando? Já tá acabando, Paulo. Então me enganaram, pô. Passa Eu pensei que nós íamos ficar eternamente conversando. Passa muito rápido, mas assim, só pra, né, a gente deixar registrado aqui que além, né, desse trabalho de ator do Paulo, tem a carreira como diretor fantástico também. No primeiro trabalho dele, em 77, Cerimônia para um Negro Assassinado, já ganhou todos os prêmios, a PCA, o Mambembe, o Mulher, e assim foi também na Carreira do Divino, ganhando esses prêmios. Feliz Ano Velho ganhou todos também, e o Paulo vai misturando, né, e mesclando, ora como ator, ora como diretor, e não só dirigindo peças de teatro, mas essa foi por uma outra oportunidade, Cafundó, um projeto de uma vida, né, 10 anos, né, nesse projeto, nesse trabalho, premiadíssimo, que você falou que teve o Lázaro Ramos, Leona Cavalli, o Flávio Baurac. Nossa, tanta Leandro gente. Firmino, Alexandre Rodrigues, Francisco Cuoco, Renato Sorte, Abraão Farque. E essa era a produção, roteiro, direção, tudo de Paulo Betti, não é? Olha, eu tive um início de carreira muito incentivado pela crítica paulista e me orgulho disso porque naquela época era Sábato Magaldi, era Alberto Guzic, pessoas, Ilka Soares, Zanotto Soares, né? Grandes críticos, né? Mas sabe o prêmio que eu ganhei no teatro, que eu mais me orgulho? Nunca ter perdido um café da manhã no hotel onde estava hospedado. Olha, o Paulo A pobreza Betti... sai do sujeito
né? O sujeito sai da pobreza, mas a pobreza não sai do sujeito. Mas é uma história de vida mesmo, é uma história de vida do Paulo Betti. A gente não fala aqui num tom sensacionalista, não, jamais, de forma alguma, mas é realmente para a gente entender e conhecer as pessoas, conhecer, né, o ser humano por trás desse ator, que sim passou muita dificuldade, como a gente já contou aqui, com a situação de saúde, né, do pai, a mãe tendo 15 filhos, perdido 8, e o Paulo, né, sempre valorizando ali o estudo, a educação, veio a São Paulo, se formou na EAD e começou a sua trajetória, sempre trabalhando em outras coisas, nas indústrias Votorantim, nos hospitais da vida. Tem essa passagem que o Paulo até flertou com medicina, queria ser médico, por tanto acompanhar ali a irmã e o trabalho no hospital, e hoje está aí, não é? Tantos anos de carreira, novelas marcantes, filmes, peças de teatro e em cartaz no Tuca, aqui em São Paulo, no Teatro da PUC, até 30 de novembro, com Os Mambembes, essa peça alegre, pra cima, divertida, lúdica. O endereço é Rua Monte Alegre, 1024, às sextas, às 21 horas, 9 horas da noite, aos sábados, hoje tem sessão às 8 e domingo mais cedo, às 5 da tarde, os ingressos em simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro. Tem um perfil no Instagram, @osmambembes espetáculo. Paulo, brigadíssimo pela presença. Eu que agradeço, um beijo Danilo. Dadá, obrigado uma de delícia coração. estar aqui com você. Queria aproveitar e recomendar a todos que assistam a peça do Teatro de Container. Domingo às 11 horas da manhã, Teatro de Container. É mais do que uma peça de teatro, é um momento de resistência de um teatro, da arte e da cultura na cidade de São Paulo. Paulo, obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu volto mais tarde com Antenados. Tchau, pessoal.